Então, agora a gente vai começar a falar dos critérios, das propriedades da impressão 3D para FDM, que são muitas. Eu trouxe aqui, basicamente, 4 como é que eu posso dizer, mais alteradas, vamos dizer assim. O que a gente mexe para ter um resultado legal de impressão 3D? Se encontra basicamente nesses 4 famílias aqui. Então, vamos começar a falar sobre cada uma dessas aqui, né? A espessura do fatiamento, eu já falei com vocês, né? Se eu tenho uma peça em 3D para ser impressa, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer o fatiamento dessa peça. E a altura de cada fatia dessa vai estar me dizendo qual vai ser o tempo, por exemplo, é uma das variáveis que influencia no tempo, influencia no acabamento superficial, influencia nas propriedades mecânicas da peça, influencia na usabilidade da peça, influencia no encaixe da peça, que você imagina, se você fizer uma impressão que ela ficar muito áspera por conta da espessura do fatiamento, você pode ter dificuldades de encaixe, dificuldades de montagem. Velocidade do cabeçote. O que seria a velocidade do cabeçote? Seria a velocidade com que o bico ele corre no X e no Y. Para cada material, isso vai estar variando. Se você vai imprimir uma peça mais complicada, você tem que diminuir essa velocidade. Você vai imprimir uma peça que exige muito suporte, enfim. Como é que eu vou saber qual a velocidade ideal para imprimir determinada peça? Eu tenho que fazer um teste inicial, ou se eu tiver uma prática, uma experiência muito grande, eu já consigo determinar, assim, só em olhar a peça, qual vai ser a velocidade que eu vou estar utilizando ali. A temperatura de extrusão. A temperatura de extrusão, ela varia para cada tipo de material. Por exemplo, para imprimir ABS, a gente está utilizando aí em volta de 210 a 230 graus Celsius, para o PLA de 190 a 210 e assim sucessivamente. O fabricante ele vai estar lhe falando uma faixa indicada. Por exemplo, o fabricante ele diz, você pode estar utilizando para imprimir com esse material de 210 a 230 graus Celsius. A gente tem uma variação de 20 graus Celsius. Então, são testes que você não vai conseguir fugir de estar fazendo. Se você quiser uma peça cada vez melhor, você vai ter que estar fazendo inúmeros testes até chegar nos parâmetros ideais. Temperatura de envelope, que seria a temperatura de envelope, que é justamente a temperatura onde está acontecendo a impressão. Mas quando a gente fala de temperatura de envelope, um dos parâmetros muito importantes também é a temperatura da mesa. Existem impressoras no mercado que elas são capazes, a maioria, vamos dizer, que elas são capazes de aquecer a mesa. Para quê? Para que, por exemplo, numa peça alta como essa daqui, se eu fizer a deposição de material aqui, vier subindo, quando eu tiver aqui, um pouco aqui mais acima, essa minha camada inicial aqui, ela já vai estar temperatura ambiente. E temperatura ambiente vai acontecer o quê? O descolamento, né? Vai despregar a peça da minha mesa. Então, aqui para a máquina, o que é que vai estar variando? O diâmetro do bico. Se a espessura do fatiamento conta, o diâmetro do bico, acho que eu não preciso nem falar também que conta. Porque quanto maior o diâmetro que você vai ter do seu bico, mais grosso vai ser ali o filamento que vai ser purgado, né? Se você, por exemplo, tiver o bico de 0,4, você vai ter um determinado diâmetro de saída de material. Se você tiver já um 0,6, já vai ser diferente, já vai aumentando ou diminuindo. Isso daí vai estar causando também degraus, que o mesmo degraus que a espessura de fatiamento causa, o diâmetro do bico ele também vai causar. E se você tiver um diâmetro de bico muito grande, você não consegue, né, obviamente, trabalhar com espessura de fatiamento muito baixa. Isso seria a taxa de alimentação. A taxa de alimentação está muito ligada à velocidade dos motores de passo, né? Se eu quiser aumentar a taxa, né, o fluxo de material que está passando pelo meu bico, eu aumento a velocidade dos motores de passo e, consequentemente, ele vai empurrar mais material contra o bico. E isso vai estar fazendo com que eu tenha cada vez mais a purga do material para estar fazendo a peça. Diâmetro de filamento. Diâmetro de filamento é um pouco complicado de eu mostrar para vocês como é que varia. Mas eu garanto a vocês que existe variação. Por exemplo, os diâmetros de filamento mais usuais hoje em dia, eles estão em 1,75, que é esses diâmetros, esses filamentos que vocês estão vendo aí do lado. São os filamentos mais comuns. Mas existem aí impressoras mais antigas que trabalham com filamento de 3 milímetros. Então, você vai ter diferenças entre a peça final de uma peça que foi feita com impressora com um filamento de 1,75 e um filamento de 3 milímetros. E aí, para compensar essas diferenças, vocês podem ir mexendo em outras propriedades. Na última aula, que é uma aula onde a gente vai entrar nos softwares, eu vou mostrar para vocês justamente como é essa variação, como é que a gente muda, como é que a gente consegue perceber. Outra propriedade importante do material é a viscosidade.
porque é uma propriedade diretamente ligada à temperatura de extrusão, porque a gente precisa de uma alta viscosidade no material na hora que ele está passando no bico, ou seja, a gente precisa que o material ele esteja viscoso aqui, quando ele esteja passando pelo bico. Aqui é outra figurinha que a gente consegue também entender, ó, passa o filamento pelo bico, bloco aquecedor que se movimenta no X e no Y, a mesa, né, a plataforma de impressão que se movimenta no Z. Então, quando o meu material estiver passando aqui, ó, no meu bico, ele precisa estar com uma viscosidade alta, porque ele tem que estar, em outras palavras, fluido. E quando o material passar pelo bico e já estiver aqui, ó, nessas zonas de baixo, ele precisa estar com uma viscosidade baixa, porque ele precisa estar sólido. E ainda, principalmente, ele precisa de uma viscosidade média na fatia logo abaixo de onde está sendo depositado. Por quê? Quando esse meu filamento passar por aqui, ele ficar líquido, essa minha camada de baixo, ela precisa estar num estado que nem é muito fluida, porque ela tem que ficar ali em cima das outras camadas, mas ela também não pode ser um sólido total com temperatura ambiente, porque senão não vai acontecer a adesão dessa camada que está sendo depositada com essa cuja camada que a gente está falando aqui, a última camada que foi depositada. Outra variável importante também quando a gente está falando de material é a rigidez e a flexibilidade. Por exemplo, o PLA ele é um material que ele absorve a umidade muito fácil, isso torna ele rígido. E quanto mais rígido for o material, mais quebradiço ele vai ser. Então, isso vai estar me trazendo dificuldades na hora de impressão. Minha peça ela também vai ter essa umidade. E isso vai interferir com certeza na sua peça. Se meu material ele é muito flexível, o que é que pode acontecer? Quando eu fizer justamente aquela retração lá do motor de passo, em vez do motor de passo conseguir puxar o filamento aqui, ó, por ele ser muito flexível, ele vai fazer como uma borracha. Quando o motor de passo puxar, em vez dele voltar totalmente, ele vai esticar e não vai voltar. Tá entendendo? Aqui a gente vai começar a falar algumas coisas importantes de geometria da peça de impressão 3D. Quando a gente faz o fatiamento da peça, por exemplo, a gente pegou a peça, fatiou e olhou para cima dela. O que é que a gente vai ver? A gente vai ver alguma coisa parecida com essa aqui, ó. O bico ele vai fazer esse caminho aqui, ó, de deposição do material. É um bico de uma espessura pequena, galera. Além disso, ele vai depositando aqui, ó, em linhas. Então, em depositando em linhas, a gente tem aqui alguns parâmetros importantes que vão determinar diretamente as propriedades mecânicas e o acabamento superficial da peça. Então, todos esses parâmetros aqui eles vão influenciar justamente nisso. Então, geometria interna. Ó, quando eu falo de uma geometria interna, vamos lá. A impressão 3D, quando eu faço fatiamento, a gente vê justamente isso aqui. O que é que a gente vai ter dentro da impressão 3D? A gente vai ter, ó, primeiramente, um contorno. O que é o contorno? É justamente essa parte vermelha aqui, ó, que vai estar dando a parte de fora da minha peça. Esse meu contorno ele é feito por uma só passada. O bico ele passou aqui só uma vez para fazer esse contorno? Não necessariamente. Normalmente a gente utiliza 2, 3, dependendo da peça que você quer. Por exemplo, aqui a gente só tem, ó, vocês conseguem concordar comigo que a gente só tem um fio de contorno aqui nessa peça. Então, como fala aqui, é a parte de fora da peça que tem preenchimento 100%. Ou seja, o meu contorno aqui ele é 100% sólido, tá, galera? Ele não tem vazios, justamente para dar uma rigidez maior na peça. O raster é a estrutura interna da peça, onde eu vou poder variar o preenchimento, ou seja, o raster é isso aqui, galera, em verde, ó. Eu posso ter aqui essa representação que ele está com 100% de preenchimento, ou eu posso ter um raster com uma porcentagem menor do que 100%. E aí isso daqui vai acontecer um espaçamento e minha peça vai ter alguns vazios dentro dela. Então, tem essa opção de fazer impressões com 100% de preenchimento ou fazer uma peça parcialmente sólida. Isso aí a gente vai ver nos slides mais na frente. Então, geralmente se utiliza uma combinação de contorno e raster. Então, geralmente a gente utiliza o contorno sempre sólido, como eu já falei para vocês, e internamente, não necessariamente a gente vai ter sempre peças com 100%. Por exemplo, se eu estou analisando a flexibilidade de uma peça, a partir de um momento passa a não diferir mais se eu estou utilizando 80% de preenchimento ou 90% de preenchimento. Os resultados do ensaio eles vão estar muito próximos. Ou se não, vão ter variações. Aí depende para cada caso. Tá entendendo? Então, isso aí são trabalhos que são feitos e você faz a peça, faz parte do ensaio, e aí você vai levantando um mapa, vai levantando uma curva, e aí você vai conseguindo ver como é que é a variação da flexibilidade,
com o preenchimento, como é que é a variação da flexibilidade com a quantidade de contorno. Enfim, são vários parâmetros que a gente pode ir trabalhando e levantando curvas e levantando parâmetros de um material. E só mostrando para vocês a largura do filamento, vamos dizer que isso aqui é uma camada olhando de cima, né? Essa cota aqui, W, é a largura do filamento. A T é a espessura da camada, ou seja, qual foi o tamanho da espessura que a gente utilizou. O gap entre filamentos, né? Pode acontecer isso aqui, ó. Você pode desejar ou não ter um distanciamento aqui entre os filamentos, tá? A distância entre dois filamentos aqui, do meio ao meio. Então, são todos esses aqui distâncias, né? Propriedades importantes na geometria da peça. Aqui, ó, como é que é feito o raste? Ou seja, com isso daqui, ó, eu estou imprimindo 3 peças. Então, a partir do momento que eu vareio também como é que é esse raste, se esse raste ele vai começar aqui, terminar aqui embaixo e partir para essa peça, ou se não ele vai fazer primeiro o S e vai partir para essa outra, tudo isso vai influenciar no comportamento mecânico da peça. Porque imagina só, se eu escolho o caminho mais longo de raste, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer justamente aquela situação da viscosidade do material. Se eu escolher o caminho mais longo, quando eu fizer essa fatia aqui e escolher o caminho mais longo, quando eu vier aqui terminar o meu ciclo, para eu voltar aqui, essa minha última camada, ela pode ou não estar naquela viscosidade média que é o ideal, que eu falei para vocês. Ela pode ter ainda muito viscosa, ou pode estar pouco viscosa, já ter esfriado e acontecer o descolamento da peça. Então vamos lá. Vamos ver alguns modelos práticos da geometria interna da peça. Aqui eu estou mostrando a vocês uma peça onde ela vai estar variando o preenchimento interno. Então aqui, ó, essa minha primeira peça aqui, o que acontece? Ela tem um preenchimento de 0, não tem preenchimento nenhum aqui. E aqui na camada eu tenho um contorno com 3 fatias. Entendeu? E onde teoricamente era para ser preenchimento aqui, ó, entre essas fatias, mas a peça é tão fina que eu não tenho preenchimento interno aqui. Aqui já é diferente. Além da gente ter 3 paredes de contorno, a gente tem também o preenchimento de 50%. Então a gente vê aqui, ó, um gradeado com 50% de preenchimento. Aqui a gente tem um preenchimento de 100%. Então, além da gente ter 3 perímetros de contorno e 100%. Como eu estava falando a vocês, a questão do contorno. A gente tem também variações no tipo de contorno, como é que é o contorno interno. Né? A gente pode ter, por exemplo, aqui, ó, um preenchimento onde a linha de raste é feita assim, ó, de zigue-zague, ou se não, eu posso ter aqui, ó, geometrias concêntricas. Vocês conseguem entender que isso vai influenciar nas propriedades mecânicas finais da minha peça. Né? Em questão de flexibilidade, questão de rigidez, questão de torção. A teoria mais utilizada na parte do preenchimento é justamente essa estratégia aqui, ó, de mais 90 e menos 90 graus. Ou seja, na minha primeira camada, eu segui um determinado caminho, e na camada posterior, eu vou virar em 90 graus esse caminho. Ou seja, estão vendo que aqui ela seguia um caminho e aqui está invertido em 90 graus. Essa foto aqui é sensacional para explicar a parte do suporte. Ou seja, aqui tem uma xícara, né, e a geometria CAD da gente, e aqui são os planos de fatiamento. Ou seja, quando eu for fazer essa primeira camada aqui, tudo beleza. Porque eu tenho até uma parte que vai estar em balanço, ou seja, que poderia ser que começasse, né, a cair o material. Mas só que existe uma teoria, essa teoria ela tem que ser, quando você for fazer sua peça, ela tem que ser testada, que a maioria dos materiais, aí depende, varia de material para material. Estou lembrando aqui agora só do ABS, que até 70 graus aqui de inclinação, ele consegue estar fazendo a impressão do suporte. E aí, quando você pegar um material diferente, ou você pesquisa na internet, ou você faz seus testes, para você estar vendo até quando a impressora ela consegue sem suporte. Ou seja, aqui teoricamente teria uma parte em balanço, mas não é necessária a geração de suporte aqui. Agora aqui, ó, a partir da terceira camada aqui, ó, já preciso da geração de suporte também está imprimindo esse detalhe aqui. Então, para mim conseguir imprimir essa terceira camada completa, desde a primeira eu tinha que ter vindo aqui construindo suporte para quando chegar aqui acontecer a impressão desse detalhe aqui da minha peça. Então, são apoios para algumas regiões que vão estar suspensas e durante a impressão estaria em balanço. Galera, quando eu crio uma geração, eu tenho a geração de suporte aqui, ó, esse meu suporte ele tende também a fundir na peça, né? E fica complicado de tirar, pode deixar marca, pode até vir a quebrar a peça. Então, hoje em dia,
existem suportes solúveis, são a base de acetato de polivilino, PVA. E seriam o quê? Quando a gente pega, a nossa peça, por exemplo, é em ABS, e essa parte aqui, ó, em PVA. A gente teria que ter dois instrutores de materiais. No caso, um ia estudar material e outro estudar suporte. Ou seja, quando eu pegasse essa minha peça aqui, que ela tivesse com estrutura de suporte, eu ia colocar ele numa solução, e aí depende de suporte que é solúvel em água quente, ou se não qualquer outro tipo de óxido, para fazer com que esse suporte ele dilua e não fique a marcação na peça. É aqui mais um caso de suporte. Ó, aqui para imprimir essa pecinha aqui, seria necessário esse suporte aqui. Um alto suporte dependendo do material que você está utilizando. Então, até um certo ponto, você consegue imprimir sem suporte. Tá? E aí vai depender do material que você vai estar utilizando. Aqui é um caso prático da utilização de suporte numa peça. Essa aqui é uma peça impressa em TM. E aqui você está vendo a estrutura de suporte para estar fazendo a impressão dessa peça, beleza? Então, a geração de suporte, ela tem um preenchimento diferenciado. Esse L aqui, de espaçado, que está mostrando um preenchimento diferenciado. Quando você vai fazer o fatiamento da sua peça, você vai estar escolhendo o preenchimento aqui para esse suporte. Ele não necessariamente tem que ter o mesmo preenchimento da peça. Aí, se tiver uma peça com geometria muito complexa, muitas zonas de regiões, aí a gente pode estar aumentando aí o preenchimento para estar obtendo resultados melhores aí na impressão. Aqui, mais um outro tipo de suporte, aqui é aquilo que eu já falei para vocês. Pode acontecer o descolamento da minha peça. Existem várias maneiras de a gente estar solucionando esse problema. Existem casos, como peças muito altas aqui, como essa, ou se não, onde a gente não tem a plataforma aquecida, a gente vai ter que estar bolando aí estruturas de suporte para a nossa impressão. Aí você pode, no seu CAD, lá na geração do seu objeto que vai ser impresso, já prever, né, algum problema como esse, e aí você coloca uma estrutura aqui, e aí lá no seu fatiador você diz que o preenchimento dessa parte aqui ele é diferenciado do restante da peça, para ficar mais fácil de retirar. Aqui a gente tem também a aderência entre os filamentos, que parte muito daquela parte de viscosidade. Quanto maior o caminho a ser percorrido aqui no preenchimento, maior vai ser a probabilidade de, quando ele voltar, a parte inicial da peça, a viscosidade ela já não esteja tão ideal. Então, quanto mais as peças grandes, assim, no X e no Y, você vai ter a possibilidade de descolamento entre camadas, justamente por conta da viscosidade que pode não estar sendo a ideal ali no começo da peça. Beleza?